Em Judas, no capítulo 1, no verso 3, nós somos exortados a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos. Em outras palavras, a mesma fé foi dada para que todas as gerações dos santos a vivessem da mesma maneira. No entanto, para que ela seja preservada, cultivada e perpetuada, é necessário lutar pela fé. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos conversar a respeito disso. Estou hoje na casa do Saulo, em Santarém, no Pará, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o ponto de partida, o trilho da nossa reflexão, é a declaração de Judas, no capítulo único, no verso 3. O homem de Deus diz: amados, enquanto empregava toda diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de exortá-los a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Essa orientação, ela nos apresenta uma verdade importantíssima. Ele está dizendo, enquanto empregava toda diligência para escrever sobre a salvação que é comum. Isso é uma gama de assuntos enorme. Mas ele diz, eu senti a necessidade de exortar, de desafiar vocês, de chamar a atenção de vocês para quê? Ele diz para batalhar diligentemente pela fé. Essa palavra aqui, traduzida batalhar, em outras versões ela vai aparecer combater, ela vai aparecer pelejar, né? Lutar, que são os seus sinônimos. A palavra empregada no original, ela tem o sentido mesmo de luta, né? Está falando de se entrar em guerra, em batalha. Qual o motivo de lutar pela fé? Acredito que duas coisas, pelo menos aqui, precisam ser destacadas, né? A Bíblia não está apenas falando de uma defesa da fé no sentido apologético. Acredito que eu e você precisamos entender que, embora isso também se encaixe, há pelo menos outros dois elementos que envolvem a fé. Antes de mais nada, eu quero lembrar você que a fé é a base de todo o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Mas não é apenas a conversão que se dá por fé. Quando lemos Romanos 1,17, a Bíblia diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Não é só fé para conversão. É fé hoje, é mais fé amanhã, mais fé depois de amanhã, porque toda a vida do cristão é baseada em fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago, no capítulo 1, dos versos 5 a 8, diz, né, que sem fé nós não recebemos absolutamente nada de Deus. Agora, considerando que a fé é tão importante em tudo aquilo que recebemos de Deus, nós precisamos compreender que a mesma fé que foi dada aos santos desde o início, desde a primeira geração de crentes, é a fé que deve ser preservada ao longo das gerações. Quando eu leio o livro de Atos e vejo a vida dos primeiros discípulos de Cristo, o Evangelho sendo vivido com poder, com intervenções sobrenaturais, eu não posso admitir um Evangelho que, no nosso tempo, no século XXI, se torne um Evangelho meramente racional, uma fé meramente intelectual. Obviamente, existem algumas dessas questões da fé que diz respeito a cremos sem ver. Não significa que precisamos viver o tempo todo de evidências, mas a fé produz resultados sobrenaturais. Por exemplo, na vida de alguém que se converte, ele passa a ter certeza da sua salvação, ele passa a ter evidências da sua salvação. Então, nós estamos nos relacionando com um Deus que não vemos, mas temos evidências visíveis desse Deus invisível agindo na nossa vida. E muitas vezes eu vejo pessoas tentando justificar a ausência do sobrenatural em nome da fé, quando justamente a fé deveria nos levar a viver as expressões e as manifestações do sobrenatural. Então precisamos batalhar para ter a mesma qualidade de evangelho, de mover de Deus, de avanço, de conquistas sobrenaturais que a primeira geração teve. E como podemos batalhar pela fé? Bom, normalmente a Escritura não nos manda fazer alguma coisa sem nos dizer como chegar lá. Até porque seria injusto Deus exigir alguma coisa de nós sem mostrar como podemos produzir o que Ele está exigindo de nós. Então, no mesmo livro de Judas, no capítulo 20, por exemplo, a Bíblia diz, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Edificar significa construir, significa crescer, significa aumentar. Se estamos de fato lutando para ter fé, e uma fé que deve ser crescente de acordo com as Escrituras, nós precisamos entender a forma de fazer isso. Em primeiro lugar, ninguém terá mais fé sem exposição às Escrituras, à palavra de Deus. Porque Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir
e ouvir a palavra de Cristo. Quanto mais tempo eu e você gastamos nos expondo as Escrituras, por meio da leitura, por meio da meditação, mas também por meio de ouvir pregações e ensinos, nossa fé será estimulada. Mas Judas Vintes está dizendo que há uma edificação quando oramos no Espírito Santo. O que é orar no Espírito Santo? É fazer uso da linguagem sobrenatural de oração, que aqueles que são cheios do Espírito Santo na Bíblia recebem o falar em outras línguas. O apóstolo Paulo diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Há uma edificação sobrenatural e ela envolve a fé, o desenvolvimento e o crescimento da fé. Mas há uma terceira característica que nos ajuda a avançar na fé que não pode ser ignorada. Ela diz respeito à prática. Em Lucas 17, quando os discípulos ouvem Jesus falar sobre perdoar muitas vezes, a reação deles é dizer, Senhor, aumenta-nos a fé. Como quem diz, nós não temos fé para isso. E olha que eles já estavam curando enfermos, purificando leprosos, ressuscitando mortos, vendo milagres extraordinários, mas eles dizem, fé para isso tudo nós não temos. A resposta de Jesus é, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a essa moreira, desarraiga-te daqui, planta-te no mar e será assim. Quando Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, uma tradução, infelizmente, deturpou o significado original e apresentou esse texto assim, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Em primeiro lugar, no original grego, Jesus nunca deu ênfase ao tamanho. A razão pela qual ele não faria isso é porque seria contraditório ao seu próprio ensino. Em outros momentos, Jesus confronta alguns por uma fé pequena, elogia outros por uma fé grande. Agora ele vai dizer que uma fézinha do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda resolve tudo, então ele não poderia confrontar os seus discípulos por uma fé pequena. Jesus nunca falou do tamanho da fé. Jesus estava falando de uma forma de multiplicá-la, porque os discípulos disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Então ele disse, se vocês tiverem fé como semente. O que é fé como semente? É um meio de multiplicação. A semente, inclusive a da mostarda que ele menciona, que é a menor de todos os grãos, depois de plantada, ela cresce e desenvolve não só numa grande hortaliça, mas ela também vai gerar muito mais sementes do que aquilo que se tinha anteriormente. Eu e você precisamos entender que usar a fé, exercitar, praticá-la, nos leva a ter uma fé crescente. E todo cristão deveria batalhar pela fé. Não apenas viver de uma forma qualquer, mas nesse alto padrão de manifestações da glória de Deus, de intervenções do sobrenatural. E para isso temos que investir na nossa fé. Não é apenas defender a doutrina, é lutar por uma fé eficaz, mas ao mesmo tempo, combinando doutrina com eficácia. Nós precisamos entender que há um terceiro elemento, o segundo que eu quero destacar aqui. Quando Judas diz sobre batalhar pela fé, no verso seguinte ele diz, pois certos indivíduos se infiltraram no meio de vocês e eles estão, transformando a graça de Deus em libertinagem. Ou seja, a expressão da graça santificadora, capacitadora para a obediência, foi mudada a uma mudança tanto doutrinária quanto de efeito prático no Evangelho, e vocês estão sendo ensinados por alguns a usar a graça para justificar o pecado em vez de para vencê-lo. É nesse momento que ele está dizendo, nós vamos lutar. Ou seja, defender o alto padrão de fé não diz respeito somente às intervenções sobrenaturais, mas uma vida de santidade, uma vida que nos leva a conformarmos-nos com a imagem de Jesus e não inventar desculpas esfarrapadas que tolerem o pecado. Pecado, aliás, a Bíblia nos ensina em Hebreus 12 que nós temos que batalhar até o sangue se necessário. Não podemos simplesmente ser tolerantes com isso. E quando a Bíblia está dizendo, vocês vão batalhar pela fé, esse nível de uma fé vitoriosa sobre o pecado, que levou os cristãos a estarem separados do mundo, a manifestarem a glória de Jesus, a serem luz do mundo, a serem sal da terra, essa fé precisa continuar sendo reproduzida. Mas isso não vai acontecer sem que a gente lute por isso. Lutar não apenas para que essa fé cresça, mas para que ela se desenvolva, mas para que ela seja comunicada com o devido entendimento que preserve a sua qualidade. Romanos capítulo 6, verso 14 diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Essa mudança de sairmos debaixo da lei para a graça, ela é resumida em Romanos 6,14, pela quebra do domínio do pecado. Isso não significa que o pecado deixou de existir, mas que ele deixou de nos controlar. Essa fé precisa continuar sendo pregada. Sair debaixo da lei, do legalismo, como chamam alguns, entrar na graça, não significa uma vida sem regras, nem tampouco sem obediência. Significa que o jugo da desobediência, da força do pecado é quebrado. E nós somos empoderados por Deus, uma vez que o significado de graça é principalmente apresentado no Novo Testamento como força capacitadora. Nós somos fortalecidos sobrenaturalmente para viver uma vida de santidade.
Ao examinar as Escrituras, eu fico convicto de algo. O padrão de vida, daqueles que abraçam a fé deve ser diferenciado. Diferenciado não apenas pela doutrina que creem, e a defesa da fé também envolve isso, a apologia, mas deve ser diferenciado pelo padrão da forma como que vive em relação ao sobrenatural, o ambiente da presença de Deus e de manifestações do poder de Deus, mas deve ser diferenciado também pela qualidade de uma fé que nos leva a uma vida de vitória sobre o pecado, que reflete Jesus e que manifesta a glória de Deus nessa terra. Não aceite nada inferior a isso. E entenda que você não pode ser passivo na sua fé. A exortação bíblica é lute por ela. E a minha pergunta é, será que você tem batalhado? Será que você tem buscado mais fé para viver o sobrenatural? Será que você tem buscado essa qualidade de fé que te leva a uma vida de vitória sobre o pecado? Se sim, permaneça não apenas buscando, mas crescendo e desenvolvendo nela, porque tudo na caminhada com Deus é progressivo. A vereda do justo é como a luz da aurora, diz Provérbios 4,18. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se não, eu quero te encorajar a começar essa luta, essa guerra, essa briga a partir de agora. Lutar para viver o melhor de Deus. Entendi essas verdades a partir dos meus 15 anos de idade e decidi buscar não apenas a defesa do código doutrinário a partir de então, mas além disso, a ter essa fé que me levava a ter experiências gloriosas com Deus e que me levava a andar uma vida de vitória sobre o pecado que glorificasse a Deus, algo que não conseguimos pelo esforço, porque como diz Jesus, sem mim nada podeis fazer, mas que crendo e usufruindo dos recursos dele e da sua graça, podemos e devemos viver de maneira que glorifique a Deus. Portanto, encorajo você, mais uma vez, encerro dizendo, lute pela fé, a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, a fé que todos nós deveríamos ter, não importa quando vivemos.